Um pequeno núcleo de plutônio, criado para ser a terceira bomba atômica lançada sobre o Japão, acabou se tornando uma das histórias mais sombrias da ciência moderna. Chamaram-no de o núcleo do demônio, uma massa radioativa que nunca chegou ao campo de batalha, mas tirou vidas dentro do próprio laboratório em acidentes que pareciam mais uma maldição do que erro humano. O que realmente aconteceu com o núcleo que matou seus próprios criadores e por que tantos acreditam que ele jamais deveria ter existido? Curiosofobia. Sob o brilho metálico dos refletores, em um laboratório cercado por desertos e silêncio, uma pequena esfera de plutônio repousava sobre uma mesa de aço. Ela parecia inofensiva, quase bonita, uma relíquia de um poder incompreensível. Nenhum som quebrava o ar pesado de Los Alamos, apenas o zumbido distante dos ventiladores e o som ritmado de botas sobre o chão encerado. A guerra ainda rugia do outro lado do mundo, mas ali dentro, o verdadeiro campo de batalha era o da física, e o inimigo era invisível. Aquela esfera, batizada informalmente pelos cientistas de o núcleo reserva, era composta de plutônio 239, um material tão denso e instável que, em condições certas, poderia liberar energia suficiente para apagar uma cidade do mapa em segundos. Ela fora criada para um propósito sombrio. Seria o coração de uma terceira bomba atômica caso o Japão se recusasse a se render após Hiroshima e Nagasaki. Os engenheiros chamavam-na de a Unidade R3, mas entre os corredores um apelido começou a surgir, murmurado com nervosismo e reverência. O núcleo do demônio. Era uma forma de exorcizar o medo. Eles sabiam que estavam manipulando algo que beirava o limite entre o controle humano e o caos atômico. Cada átomo daquele metal carregava a possibilidade de uma catástrofe microscópica, e bastava um erro para despertar o inferno contido dentro dele. A urgência era tudo. Em agosto de 1945, o Japão parecia incapaz de ceder. Mesmo depois de Hiroshima, havia dúvidas se uma segunda bomba bastaria. Los Alamos se transformou em uma colmeia febril de atividade. O plutônio para a terceira arma já estava fundido, resfriado e em teste. O destino daquele núcleo dependeria de uma única decisão política e da sorte. Os cientistas, muitos ainda jovens, trabalhavam sem descanso. Eles haviam presenciado o poder do que criaram, mas ainda não compreendiam completamente seus limites. O núcleo do demônio seria testado novamente, avaliado, medido, não para detonar, mas para entender o comportamento da matéria em seu estado mais perigoso, quando estava à beira da criticidade. Essa era a fronteira onde o conhecimento encontrava o risco absoluto. Esses testes eram chamados de experimentos de criticidade. O objetivo era simples na teoria: descobrir o ponto exato em que a massa de plutônio começava uma reação em cadeia autossustentável. Mas na prática era como tentar medir a temperatura do Sol com as próprias mãos. Os cientistas usavam refletores de tungstênio, blocos de cádmio, hemisférios de berílio, tudo cuidadosamente posicionado ao redor do núcleo. Qualquer movimento em falso, qualquer bloco deslocado por alguns milímetros poderia liberar uma quantidade devastadora de radiação. À medida que os dias passavam e as notícias sobre a rendição japonesa se espalhavam, a tensão dentro de Los Alamos mudou de natureza. A guerra podia estar acabando, mas os experimentos continuavam. Aquela esfera radioativa, que deveria ser o centro da terceira bomba, agora tornara-se um mistério científico, uma peça viva de energia contida, pulsando em silêncio. O que poucos sabiam é que, mesmo após o fim oficial da guerra, o governo americano não pretendia simplesmente guardar aquele núcleo. Ele era valioso demais para ser esquecido. A nova corrida já não era contra o Japão, era contra o tempo e contra o desconhecido. Havia boatos de que a União Soviética também avançava rapidamente em suas pesquisas. E em um mundo dividido entre vencedores e sobreviventes, o poder nuclear era a nova moeda de medo. No final de 1945, aquele núcleo tornou-se o objeto de estudo mais perigoso do planeta. Ele não seria lançado sobre nenhuma cidade, mas sobre ele cairiam as vidas de 2 homens. Cada experimento com o plutônio era um ato de fé. A proximidade com o material exigia precisão absoluta, e os cientistas que ousavam trabalhar com ele sabiam que qualquer erro seria fatal. Mas em Los Alamos, a linha entre coragem e arrogância era tênue, quase invisível. O primeiro a enfrentá-lo foi Harry Daghlian, um jovem físico talentoso, perfeccionista e impaciente.
Ele acreditava que podia dominar o comportamento do núcleo, entender seus caprichos e aproximar-se mais do que qualquer outro. Seu laboratório era pequeno, abafado, com luzes fluorescentes que tremiam e instrumentos improvisados. Ninguém ali imaginava que, em poucos dias, aquele lugar se transformaria em uma câmara de condenação. Enquanto Daglian ajustava os blocos de tungstênio em torno do núcleo, o mundo seguia sem saber que uma nova tragédia se aproximava. Do lado de fora, os jornais celebravam o fim da guerra, o retorno dos soldados, a promessa de um futuro pacífico. Mas no coração do deserto do Novo México, a verdadeira luta ainda não havia terminado. E o inimigo, agora, não usava uniforme nem bandeira. Era um ponto de luz invisível, pronto para consumir tudo. O núcleo do demônio não foi construído para matar 2 homens em um laboratório, mas a física não distingue intenções. Para ela, há apenas leis e consequências. E naquele fim de tarde abafado de agosto, enquanto o sol caía sobre as montanhas e a areia refletia o último brilho do deserto, o destino de Harry Daglian começava a se alinhar com o de algo muito maior que ele. O núcleo pulsava com um leve calor, e em poucos segundos, aquele brilho metálico se transformaria em uma sentença invisível. Você imaginava que uma simples esfera de metal pudesse carregar o poder de destruir uma cidade inteira? O que você faria se estivesse no lugar desses cientistas? Deixe sua opinião aqui nos comentários. O ar dentro do laboratório estava denso, saturado por um silêncio que só era quebrado pelo clique metálico das ferramentas de Harry Daglian. Ele trabalhava sozinho, contra todas as recomendações. O turno havia terminado. Os colegas tinham ido embora, e o relógio marcava o fim de mais um dia no deserto. Mas Harry não conseguia sair. O experimento precisava de apenas mais um ajuste, um cálculo, um pequeno movimento. Ele queria ver o brilho azul do núcleo uma última vez. Daglian estava testando o limite de criticidade do plutônio, cercando-o com blocos de tungstênio para medir o ponto em que ele se tornaria supercrítico. Cada bloco aproximava o núcleo de um colapso nuclear em miniatura. Era um trabalho que exigia mãos firmes, cálculo frio e nervos de aço. E ele tinha tudo isso, até o momento em que algo escapou de seu controle. Quando o último bloco escorregou de sua pinça e caiu sobre o núcleo, o mundo congelou. Um clarão azul intenso iluminou o laboratório, uma luz quase sobrenatural que cortou o ar e atravessou a pele como uma lâmina invisível. Daglian recuou instintivamente, o coração disparado. O contador Geiger disparou em frenesi, gritando uma música de desespero. Ele tentou afastar os blocos com as mãos, desesperado para interromper a reação. Conseguiu, mas o mal já estava feito. O fenômeno que ele presenciou era o efeito Cherenkov, o brilho azul da morte, causado por partículas viajando mais rápido que a luz no ar. É um espetáculo que poucos viram e sobreviveram para contar. Harry foi um deles, mas apenas por algumas semanas. A radiação atravessou seu corpo, queimando células, destruindo órgãos, corroendo-o de dentro para fora. Nos dias seguintes, ele permaneceu consciente o bastante para registrar seus sintomas: febre alta, náuseas, manchas vermelhas, queda de cabelo, o corpo humano lentamente desistindo. Os médicos de Los Alamos acompanharam o processo em silêncio, impotentes diante daquilo que eles mesmos haviam ajudado a criar. Cada respiração de Daglian era um lembrete cruel de que o poder que haviam liberado não podia mais ser contido. Ele morreu 25 dias depois do acidente aos 24 anos, e o núcleo do demônio, como começaram a chamá-lo oficialmente, foi selado em um cofre de chumbo. Por um tempo, ninguém ousou se aproximar. Mas em Los Alamos, o medo nunca durava muito. O conhecimento ainda chamava e o governo exigia respostas. Meses depois, um novo físico, Louis Slotin, aceitou a tarefa de continuar os experimentos de criticidade. Ele era confiante, carismático, quase arrogante. Um homem que parecia acreditar que o destino dobrava diante de quem entendia as regras do universo. Para ele, o núcleo do demônio não era um inimigo, mas um desafio. Um jogo perigoso entre a vida e a morte que ele acreditava poder vencer. Slotin tinha um estilo próprio. Ele dispensava instrumentos de segurança e fazia medições manuais, usando apenas uma chave de fenda para manter separados 2 hemisférios de berílio ao redor do núcleo. Era um gesto de pura audácia, ou imprudência. Ele chamava o experimento de cutucar a cauda do dragão. E o dragão, naquela tarde de 21 de maio de 1946, finalmente acordou.
Enquanto seus colegas observavam, Slotin posicionava os hemisférios. O núcleo estava prestes a entrar em estado supercrítico e bastava a menor inclinação, a menor falha de pressão para que tudo se perdesse. Sua mão escorregou. O hemisfério superior caiu. 1 segundo, talvez menos, e um clarão azul encheu o ambiente. O mesmo brilho que havia marcado a condenação de Dagliar. Todos os presentes sentiram um calor súbito, uma onda quase física atravessando o corpo. Slotin reagiu de imediato, empurrando os hemisférios com a mão nua, rompendo a reação. Ele salvou os outros 7 homens que estavam na sala, mas selou o próprio destino. O brilho se apagou. O silêncio voltou. O contador Geiger continuava a gritar, enquanto Slotin, suando e pálido, disse: "Estou morto." Ele sabia o que havia acontecido. As horas seguintes foram uma descida lenta para o abismo. Náuseas, dor, desorientação. Em poucos dias, seu corpo começou a inchar, a pele a escurecer, o sangue a coagular. 7 pessoas expostas, uma vítima fatal. Lou Slotin morreu 9 dias depois, aos 35 anos. O mesmo destino, a mesma dor, o mesmo brilho azul. O núcleo do demônio havia reclamado sua segunda vida. Depois do segundo acidente, o núcleo foi finalmente desativado. Ele seria usado para outro propósito, fundido e reutilizado em novos testes nucleares, longe das mãos humanas. Mas sua história já havia se tornado uma lenda dentro de Los Alamos. Os cientistas começaram a falar dele como se fosse uma criatura viva, algo que não aceitava ser manipulado sem cobrar um preço. Mesmo hoje, os registros do acidente impressionam pela frieza. Temperatura, densidade, número de nêutrons liberados, taxa de exposição, tudo milimetricamente documentado. Nenhuma emoção, nenhuma culpa, apenas a ciência registrando o custo da curiosidade humana. Com o passar dos anos, o núcleo do demônio tornou-se um símbolo, não do poder atômico, mas dos limites da arrogância. Um artefato criado para a destruição e que acabou destruindo seus próprios criadores. O brilho azul que o envolvia nunca foi apenas um fenômeno físico. Era o reflexo de algo muito mais profundo, a incapacidade humana de reconhecer que há fronteiras que não podem ser atravessadas sem consequências. E mesmo depois de derretido, estudado e esquecido, o mito do núcleo permaneceu. Em cada laboratório, em cada nova arma testada, o nome núcleo do demônio ainda era sussurrado, como se em algum lugar ele ainda estivesse pulsando, esperando o próximo toque descuidado. Quando você pensa no risco que eles corriam apenas para entender o que haviam criado, acha que valeu a pena? Conta pra gente nos comentários o que você faria diante de algo tão perigoso. Décadas se passaram desde que o núcleo do demônio brilhou pela última vez. Los Alamos se transformou. Os homens que presenciaram o clarão azul foram enterrados e a humanidade seguiu em frente. Mas algo naquele pedaço de plutônio continuava a assombrar quem conhecia sua história. Não por superstição, mas pelo que ele simbolizava. A lembrança de que, em algum ponto da história, o conhecimento ultrapassou um instinto de sobrevivência. O núcleo foi derretido e reutilizado, transformando-se em outro material radioativo. Oficialmente não existe mais, mas cientistas que trabalharam em projetos posteriores afirmam que ele nunca desapareceu completamente, que fragmentos dele ainda estão dispersos em experimentos, talvez até em armas, como se o demônio tivesse apenas mudado de forma. A Guerra Fria havia começado e o medo se tornou um novo combustível da ciência. As nações acumulavam ogivas enquanto laboratórios subterrâneos continuavam a testar os limites do impossível. Um acidente de Los Alamos foi esquecido, ou pior, normalizado. Era o preço do progresso, diziam. O preço da segurança. O preço do poder. Mas as marcas deixadas por Daglian e Slotin nunca desapareceram. Eles se tornaram, dentro dos círculos científicos, uma espécie de aviso silencioso. A cada novo teste, a cada manipulação de material físsil, seus nomes eram lembrados em voz baixa, como se alguém estivesse tentando apaziguar o que o núcleo havia despertado. Curiosamente, o núcleo do demônio começou a atrair mais interesse fora dos laboratórios do que dentro deles. Escritores, jornalistas e até ufólogos passaram a ver na sua história algo quase sobrenatural. Diziam que o brilho azul que cercava o metal não era apenas radiação, era energia viva, inteligente.
Outros afirmavam que o destino dos dois cientistas havia sido apenas uma consequência inevitável de brincar com forças que nem a própria natureza compreendia totalmente. Documentos liberados anos depois mostraram que a CIA e o Departamento de Energia acompanharam de perto o caso, especialmente após o segundo acidente. O que eles temiam não era a radiação, mas a simbologia. O fato de que, mesmo sem ser lançado, o núcleo já havia matado. Era a arma que cumprira seu propósito sem nunca ter deixado o chão. Em 1945, esse mesmo pedaço de plutônio havia sido designado para uma terceira bomba atômica, que seria lançada sobre o Japão caso Hiroshima e Nagasaki não bastassem. Em outras palavras, aquele pequeno fragmento poderia ter alterado o curso da história humana e, ironicamente, acabou fazendo isso de um jeito diferente. Não com destruição em massa, mas com um lembrete silencioso de que o perigo nem sempre explode. Às vezes, ele apenas brilha. Nos anos seguintes, novas gerações de cientistas foram treinadas para lidar com materiais nucleares em protocolos rígidos. Nenhum deles repetiu o método de slotting. Nenhum deles tentou cutucar a cauda do dragão novamente. Mas todos sabiam que o risco permanecia. O demônio nunca foi derrotado, apenas contido. Hoje, o local onde ocorreram os acidentes é apenas mais um laboratório comum, com portas metálicas e o som distante de máquinas trabalhando. Mas quem passa por ali diz sentir algo diferente no ar. Uma energia antiga, como se as paredes ainda guardassem o eco daquele clarão azul. Talvez seja apenas imaginação. Ou talvez, como muitos acreditam, o núcleo ainda esteja lá de alguma forma, em partículas invisíveis, vagando como um fantasma radioativo de uma era que não sabia medir seus próprios limites. O núcleo do demônio não é apenas um pedaço de plutônio, é uma metáfora sobre o próprio ser humano, sobre o impulso de ir além mesmo quando o abismo está logo à frente. É a lembrança de que a curiosidade que move o progresso é a mesma que, em excesso, pode destruir. E, no fim, talvez seja isso que mais assusta. A ideia de que o verdadeiro demônio nunca foi o núcleo, mas quem o criou. Porque enquanto houver alguém disposto a desafiar o impossível, a história do núcleo do demônio continuará viva, esperando o próximo lampejo azul que marque o preço da curiosidade humana. E se há algo que o tempo mostrou, é que o brilho daquele metal não desapareceu. Ele apenas se espalhou. Em cada laboratório, em cada usina, em cada ambição humana de dominar o que não entende. E talvez, um dia, ele volte a acender. O núcleo do demônio pode ter sido fundido e esquecido nos registros da história, mas o mistério em torno dele continua vivo, como se sua energia nunca tivesse realmente se apagado. E você, acredita que esse tipo de poder deveria existir nas mãos do homem? Ou que certas descobertas simplesmente ultrapassam os limites do que deveríamos compreender? Deixe sua opinião aqui nos comentários e conte pra gente o que você pensa sobre essa história. E se quiser continuar explorando os mistérios e segredos mais obscuros da humanidade, inscreva-se no Curiosofobia e ative o sininho. O próximo mistério pode ser ainda mais perturbador do que este.